dobrado à parte, separado das faixas de linho. Lá no verso 11 agora. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela disse: levaram o meu Senhor. Respondeu: e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Ele disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou ele daqui, me diga aonde colocou. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Versículo 21, novamente, Jesus disse: Pai sejam com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, e se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos das suas mãos, e não colocar o dedo onde estavam os pregos, não puder a mão, e eu não colocar a mão no lado dele, eu não crerei. Verso 26, uma semana depois, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado. Para de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então disse-lhe Jesus: porque me viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Uma pequena oração novamente. Senhor Jesus, fala conosco por meio da tua santa palavra. A sua palavra é viva e eficaz. Nós te pedimos que o seu nome seja glorificado através dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, era uma sexta-feira atípica em Jerusalém. Muitas pessoas estavam nas ruas, mais do que era de costume. Era uma sexta-feira onde as pessoas estavam alvoroçadas, porque ia haver, naquele dia, a morte de algumas pessoas. O Império Romano, ele tinha a sua forma de executar criminosos, e eles usavam, então, o método da crucificação. Nesse dia, então, 3 homens iriam morrer na cruz. Um desses homens estava muito ferido. Os outros 2 foram levados do jeito que eles estavam, intactos. Esse homem que estava ferido, ele teve que carregar parte dessa cruz por um caminho que se chama Via Dolorosa. E ele teve que caminhar 600 metros com parte dessa cruz, mas ele foi caindo no meio do caminho, sem forças, já ensanguentado, e um homem precisou o ajudar no meio do caminho. Esse homem o ajudou, então, para que essa cruz fosse levada até o lugar em que o Império Romano crucificava as pessoas. Esse lugar se chamava Gólgota, ou Monte Caveira, que é a tradução. Se você for lá em Jerusalém hoje em dia, você ainda vê na pedra, certo, desse monte, o rosto de uma caveira. Hoje em dia já está um pouco desfigurado pelo tempo, mas existe uma caveira lá no formato desse monte. Então, 3 cruzes estavam lá e 3 homens seriam crucificados. Então, eles colocam os pregos nas mãos do primeiro, um prego nos 2 pés do outro, e crucificam um homem, na primeira parte, na parte da esquerda. Eles pegam o homem que está mais ferido
e eles colocam algumas placas em vários idiomas acima dessa cruz, e também colocam pregos na mão direita, na mão esquerda e nos pés deste homem. E também crucificam ele. E também havia um homem do lado direito que foi crucificado da mesma forma. Enquanto eles estão lá sendo crucificados, bastante pessoas estão naquele lugar e eles são xingados, eles estão sendo ali humilhados. Quando a crucificação acontecia pelo Império Romano, eles eram crucificados praticamente nus, porque era para que houvesse uma vergonha em todos os aspectos, no aspecto moral, físico, espiritual, de todas as formas, um homem que ia ser executado, ele era levado à humilhação. Eles estão ali os três, e por mais que parecesse impossível, por causa dos xingamentos que eram muito altos e estavam acontecendo ali no pé daquela cruz, um desses homens, o que está do lado direito, ele vira para o homem que está no meio e ele diz assim: lembra-te de mim nesse dia de hoje. Segundo a tradição, esse homem à direita se chamava Dimas e, segundo a tradição, esse foi o primeiro a conhecer mais de perto a Deus. Eu não sei se todo mundo conhece, mas tem uma banda de rap muito famosa no Brasil, que eu, por exemplo, cresci escutando, que são os Racionais. Eles têm uma música onde eles dizem assim: a Dimas o primeiro, saúde guerreiro, né? Fazendo alusão de que esse foi o primeiro homem a estar mais perto de Deus. Pois bem, naquele dia então, onde estavam essas três pessoas sendo crucificadas, o que estava mais abatido, ensanguentado, ele foi o primeiro a morrer. E antes de morrer, ele entregou o seu espírito, então, ao seu Pai, ao Deus ao qual ele cria. E naquele momento em que ele entrega o seu espírito, o céu ficou escuro, a terra realmente tremeu, houveram terremotos, os túmulos começaram a se abrir, coisas muito estranhas começaram a acontecer ali, e muitas pessoas começaram a dobrar o seu joelho de medo e começar a clamar a Deus por socorro, pedindo a Deus misericórdia. Isso aconteceu naquele dia. Foi um dia muito estranho, muito atípico em Jerusalém, a capital de Israel. Esse homem, então, que morreu, ele foi tirado daquela cruz, e um homem muito rico pegou o seu corpo e pediu autorização para poder colocar nele em um das suas tumbas, né, um local em que as pessoas ricas elas já compravam um local para que quando alguém da família morresse, pudesse ser então sepultada. Esse homem então que morreu, ele foi entregue nas mãos desta pessoa rica e ele foi sepultado num lugar nobre. Acontece então que esse homem que foi sepultado, ele também, apesar de ser rodeado por muitas pessoas, ele era amado por muitas outras. E muitas pessoas ficaram tristes. E como é que funcionava, então, a morte de uma pessoa? Quando alguém morria e era colocado num sepulcro, essa pessoa, no outro dia, ela era embalsamada. Alguém da família, pessoas de perto iam e embalsamavam, levavam perfumes, cobriam a pessoa. Então, esse homem que foi morto, ele foi, em primeiro lugar, certo, ser rodeado, cercado de linho fino, né, uma manta muito fina, cobria-se o seu corpo e a sua cabeça. Nesse dia, muita gente chorou. Da sexta-feira para o sábado, muita gente ficou sem dormir, chorando. E uma mulher, sem dormir, ainda de noite, ela caminha em direção a esse túmulo, a esse sepulcro, onde esse homem estava colocado. E ela vai até lá, e quando ela chega até aquele lugar, ela vê que a pedra que estava naquele sepulcro, ela tinha sido removida. E era uma questão difícil, porque naqueles dias muitas pessoas costumavam roubar corpos. E é por isso que ela chega ali e ela fica assustada com o que ela está vendo, porque a pedra está removida, e ela pensa então que aquela pessoa que está lá, ela tinha morrido. E ela vê dois seres que ela não entende muito bem o que são, e esses seres perguntam: o que você está procurando? E ela diz: o meu mestre, ele não está mais aqui. E ela vai chorando e olha para trás, e ela chega diante de um homem, e ela pensa que é o jardineiro,
E ela diz, foi o senhor que roubou o corpo do meu mestre? Se foi, você me diga onde ela está. E esse homem vira para ela e diz, Maria. E ela naquele momento, ela cai aos pés dele, ela diz assim, Raboni, mestre, és tu. E ele diz assim, vá até aqueles que são os meus discípulos e diga que eu ressuscitei e eu vou voltar para o meu Pai, para o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Esse homem nunca tinha chamado este povo de irmãos, eles eram chamados de servos, mas pela primeira vez, quando ele sai daquele túmulo e esse homem ressuscita, agora ele chama, né, os seus companheiros, os seus seguidores de irmãos, filhos do mesmo Deus ao qual ele foi enviado. O texto sagrado então vai dizer que quando esta mulher corre e vai até os discípulos, 2 deles saem correndo. A gente leu esse texto, está aqui em João capítulo 20. Um desses se chama Pedro e o outro se chama João. E o texto diz que os 2 saíram correndo e João chegou primeiro. Talvez porque ele fosse mais novo do que Pedro e tivesse mais vigor físico. E o texto diz que os 2 olharam lá e Pedro entrou lá dentro e não tinha nada lá, mas tinha uma coisa. A roupa de linho fino, ou o manto de linho fino, estava jogado. Mas o pano que cobria a cabeça, diz o texto que a gente leu no versículo 7, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado, separado daquele pano que estava jogado. Aqui existe uma coisa que a gente entende somente se a gente compreender um pouquinho da cultura judaica. Sempre que um servo que trabalhava para um rei ou para um homem rico, sempre que ele servia, certo, o rei ou um homem rico, ele esperava esse homem rico comer. Se esse homem rico não tivesse terminado de comer, mas precisasse levantar para fazer alguma coisa, esse homem dobrava o pano e deixava sobre a mesa, dizendo para o servo com isso que o prato não era para ser retirado. Agora, quando o rei ou o homem rico, ele jogava o pano, certo, sobre a mesa e levantava, era um sinal de que aquele homem rico tinha acabado a sua refeição. Nós estamos então diante de uma parte das Escrituras que nos mostram, sim, que Jesus consumou a sua obra, mas ainda falta algo para acontecer. Ele ressuscitou, mas ele ainda vai voltar por uma segunda vez. E todos aqueles que creem na sua palavra vão subir e vão morar para sempre com ele. Nós estamos então diante de um texto que nos traz grande esperança, porque nós estamos diante de um Deus que faz com que a nossa fé cresça, não só pelas coisas que ele nos dá nessa terra, não só quando ele faz coisas da nossa vida dar certo, mas nós estamos diante de um Deus que nos dá a resposta para as questões mais difíceis da vida, como a morte, como o inferno, como os ataques espirituais do mal. Esse Deus que nós servimos, ele tem resposta para coisas ainda maiores do que aquelas que nós costumamos buscar, mais ou menos, na maioria das vezes do nosso tempo. Pois bem, esse homem chamado Jesus, ele vai até o lugar onde estão os discípulos. E ele mesmo tendo um corpo ressuscitado, o texto diz que ele passa pela porta e ele diz aos discípulos, paz sejam convosco. E os discípulos então olhando ali para Jesus, eles veem então o Senhor Jesus, todos eles se enchem de fé mais uma vez, e o texto diz que Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, vocês terão condições de perdoar as pessoas. Jesus dá a eles a capacidade deles serem homens de Deus e terem a capacidade de começarem a agir como Jesus. O Espírito Santo vai descer trazendo capacitações em Atos 2, mas aqui em João 20, o Senhor Jesus dá essa capacitação quando ele diz, vocês receberam o Espírito Santo e agora vocês vão perdoar pecados, vocês vão pedir perdão pelos pecados
e as pessoas vão ser restauradas. Então o Senhor Jesus está falando sobre uma capacidade que é rara, que é a nossa capacidade de perdoar as pessoas. Só consegue perdoar quem conhece a Deus. A Bíblia diz que se Deus não nos der essa graça, a gente não consegue perdoar. O perdão é um dom de Deus. O perdão é algo que Deus nos dá a capacidade de viver isso. E Ele mostra isso quando Ele sopra o Espírito Santo. Talvez a gente precise disso nesse dia de hoje, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas e nós então possamos dessa forma mostrar que Jesus vive em nós por meio do Espírito que ele nos sopra. Mas o centro dessa mensagem é falar sobre um homem que ele não é muito falado nas Escrituras. Ele é conhecido por um momento ruim, talvez, mas que acaba bem. Jesus, ele sai dali e ele continua aparecendo para vários outros discípulos por 40 dias na terra. Quando ele ressuscitou, ele ainda fica 40 dias na terra. Está escrito em Atos capítulo 1. E ele fica 40 dias dando instruções para os discípulos. Até que ele volta até os 12 discípulos, entra novamente, porque eles estão escondidos dentro de uma casa, porque eles estão com medo do Império Romano. E Jesus diz mais 2 vezes, paz seja convosco, paz seja convosco. Jesus diz paz seja convosco 3 vezes no capítulo 20. Se tem uma coisa que não dá para fabricar é a paz. Se tem uma coisa que Jesus nos dá é a paz. Se tem uma coisa que Jesus confirma que Ele nos dá, usando o apóstolo Paulo, é uma paz que excede todo o entendimento. A paz é algo que eu e você não devemos trocar por nada. A paz, ela é fruto daqueles que andam com Deus. A paz, ela é fruto de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Não tem como ter sabedoria se não tiver paz. Não tem como conseguir amar de verdade se o coração não está em paz. Não tem como viver de forma plena se o nosso coração não tem paz. A Bíblia diz em Colossenses 3 que a paz é juiz do nosso coração. Quando nós temos paz, nós conseguimos discernir o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Então Jesus, por 3 vezes, ele diz que a paz seja com vocês. Que a gente busque essa paz diante de Jesus. Porque os seres humanos tentaram fabricar essa paz através de entretenimentos, através de drogas, através de muitas coisas, de sexo, através de muitas coisas, mas não conseguiram. Essa paz só Deus Ele pode dar. Essa paz, ela é mais valiosa do que qualquer prazer que você possa experimentar. Essa paz te faz você conseguir estar sozinho no seu quarto e se sentir pleno diante de Deus. Nada paga isso. Nenhum lugar que você frequenta, nada que você tenha, paga ter essa paz que Jesus, o nosso Senhor, nos dá. Quando então ele entra novamente na casa em que os discípulos estão, ele já chega a um homem chamado Tomé, que era um dos 12 discípulos, e esse discípulo tinha dito assim: eu não acredito que ele ressuscitou. Eu só acredito que ele ressuscitou se ele aparecer na minha frente e eu tocar a ferida da mão dele. Eu só acredito que ele ressuscitou se eu ver a barriga dele furada, porque quando estava na cruz furaram a barriga de Jesus, saiu água e sangue, né? Está escrito. Então ele diz isso. E Jesus vai até ele. E o texto diz que Jesus diz: Tomé, venha, toque, venha, veja, venha, comprove que eu estou aqui. Eu quero deixar essa palavra para nós. O Deus que nós servimos, Ele não tem escondido de mim, de você, a fé. Às vezes a gente diz, a nossa fé ou a minha fé é tão pequena. Se eu tivesse uma fé maior, se a minha fé fosse um pouquinho maior, talvez eu alcançasse. Você precisa entender uma coisa, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se você pedir a Deus, Deus te dá. A Bíblia diz que o ouvir da palavra de Deus gera fé. Romanos capítulo 10, verso 14. A fé é uma coisa que Deus, Ele quer nos dar, porque Ele nos ama. Então, não ter fé, na verdade, acaba sendo uma opção nossa, quando a gente não busca, não é, essa fé. Então, ouvindo a palavra, a gente recebe fé. Então, o que Deus quer nos mostrar nesse dia de hoje é que a incredulidade é um pecado. Não crer naquilo que Jesus prometeu é pecado.
Deus tem promessas na minha vida e na sua, promessas celestiais e promessas terrenas. Mas eu e você precisamos crer. Você diz, pastor, eu não consigo crer. A fé é um dom de Deus. Um homem uma vez tinha um filho doente, ele tinha uma espécie de doença, esquizofrenia, em que ele ficava se jogando, sabe, para se matar. E aí esse homem levou o filho até Jesus, e ele pediu, Jesus, cura ele. E aí Jesus disse, venha. E ele diz, Jesus, me ajude a ter fé de que o Senhor pode curar. Jesus disse, venha, eu te darei a fé. E Jesus deu a fé. E aquele menino foi curado. Deixa eu te dizer isso, olha, não tenha medo de não alcançar pela falta de fé. Eu queria ter trago, ficou ali em casa, mas eu fui numa loja e eu achei a semente de mostarda. Porque Jesus diz nos evangelhos que se nós tivéssemos a fé do tamanho de uma semente, né, de mostarda, a gente poderia dizer a um monte, levanta-te daqui e joga-te lá. É muito pequeno. Um dia eu vou trazer, botar num copinho e mostrar para cada um de vocês. Não é difícil ter fé. Ter fé é uma coisa que você vai alcançar desse jeito que eu estou te dizendo. Ouvindo a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você vai ser atacado por todos os tipos de problemas, preocupações, angústias, medos, e tudo isso vai o quê? Roubar de você a palavra que Deus te deu, a promessa que Deus te deu. Você precisa constantemente renovar a sua mente na palavra, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, no verso 2. Nós precisamos continuamente orar e pedir, Senhor, renova a minha fé. Nós precisamos continuamente adorar a Deus e pedir, Senhor, me ajude a olhar para cima dos mais altos montes, que é onde o Senhor está. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso problema é que quando a gente está chegando no lugar que Deus quer, a gente costuma, então, parar no meio do caminho. E a gente para no meio do caminho justamente porque essas provações, elas costumam acontecer quando já está quase chegando algo que Deus vai fazer na nossa vida. E quando essas coisas começam a acontecer, parece que elas começam a acontecer e atacar todos os nossos sentidos, sabe? Acabam trazendo preocupação, medo de acontecer alguma coisa com alguém que a gente ama, medo de perder dinheiro, medo de perder saúde. Começa a acontecer vários tipos de coisas para tirar os nossos olhos da fé, das promessas que Deus fez. E nesse momento que nós começamos a ser atacados por todos os lados, a Bíblia diz que nós somos ensinados a crer na palavra de Deus e tomar a armadura de Deus para nós não sermos vencidos pelas setas inflamadas do diabo. E está em Efésios capítulo 6, diz que nós temos que tomar essa armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés no evangelho da paz. Eu e você precisamos manter a fé na promessa. Vamos dar só um exemplo e assim eu já vou partir para a reta final. Quando o povo foi entrar na terra prometida, depois de 40 anos, eles viram a terra prometida e Moisés mandou 12 homens para verem mais de perto como é que essa terra estava. E eles ficaram encantados, porque diz o texto que essa terra realmente era muito próspera, tudo que plantava crescia, né? Os cachos de uva, 2 homens tinham que carregar um cacho de uva, de tanto que eles eram grandes. Era uma terra muito próspera. Só que quem tinha se instalado naquela terra era um povo, certo? Que tinha uma altura fora da média. Os homens de lá, eles eram chamados de gigantes. Eles tinham mais de 2 metros de altura. Por exemplo, você sabe que a média de altura de um homem aqui no Brasil é 1,75 m? Na Holanda, por exemplo, a média de altura de um homem é 1,81 m. Lá nessa cidade, lá na terra que manava leite e mel, né, a média de altura dos homens era de mais de 2 metros. E esses 12 homens que voltaram então até Moisés, eles disseram, os cachos de uvas são maravilhosos, a terra ela faz brotar tudo que se planta, é uma terra linda, é uma terra perfeita, é a terra que Deus falou. Mas, todavia, entretanto, existem homens muito grandes e a gente nunca vai vencer aquela guerra. E com essas palavras, então, eles desmotivam toda aquela nação e começa a dizer, nós não vamos entrar lá. Só que 2 homens que tinham ido, Josué e Caleb, eles rasgaram a roupa e disseram, vocês estão loucos?
Deus prometeu, não importa quem esteja nessa terra, é lá que nós vamos descer, é lá que nós vamos entrar. Nós vamos guerrear com eles e nós vamos vencer, porque Deus nos fez essa promessa. E eles então o quê? Encorajaram o povo a continuar crendo e eles entraram lá. Eles entraram, tomaram aquela terra e a palavra de Deus se cumpriu sobre o povo de Israel. Tenha fé. Não deixe com que essas situações que aparecem no seu caminho, né, façam com que a fé se torne secundária na sua vida. Tomé, então, quando Jesus entrou, ele diz assim: Mestre, é o Senhor. E ali ele cai de joelhos, né, e ele nem toca as mãos de Jesus. Ele diz: é suficiente ver que o Senhor está aqui. E Jesus diz: é bom que você tenha crido. Mas ele diz: mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Aquele que não precisou ver, mas que creu na palavra que foi dada. E é isso que nós somos chamados para crer. O Espírito de Deus está dentro de nós, né, pulsando todos os momentos para que a gente possa ter essa fé viva que segue na direção das promessas que o Senhor tem para nós. Essa parte final a gente lê então. O que Jesus disse, verso 29? Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu, bem-aventurado aqueles que não viram e que creram. Que Jesus então nos dê essa graça, para que a gente possa não esmorecer quando as coisas estiverem quase chegando, que a nossa fé possa estar continuamente fixa em Jesus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele falou. A palavra dele não passa, os céus e a terra passam, a palavra dele, ele diz: fica de pé. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Podemos cantar um hino? Faça essa oração comigo. Feche seus olhos. Se a gente puder, a gente canta uma canção. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós te pedimos que a graça do Senhor recaia sobre nós nesse dia de hoje, em que nós estamos reunidos como igreja. Ó Deus, coloca mais uma porção de fé sobre os nossos corações, Pai, porque nós ouvimos a sua palavra. E tudo aquilo que estava acontecendo com nós, os medos, as aflições, as setas, o perigo iminente de caos, que todas essas coisas agora fiquem aos pés do Senhor. Porque a sua palavra diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu tirarei de vocês esse fardo pesado, e colocarei sobre vós um fardo que é leve e suave, e colocarei sobre os vossos corações a humildade e a mansidão, para que assim vocês possam andar debaixo da bênção. Nós não somos super-heróis para salvar as pessoas. Nós não carregamos a cruz de ninguém. Jesus é quem carregou a cruz